Hoje a gente vai dar sequência, né, à nossa série de sermões aí no Evangelho de João. E aí hoje a gente vai entrar propriamente dito aí no texto, né, já que no domingo passado a gente tratou de introduzir a mensagem que é característica aí de João na estrutura do livro, né. Então, antes da gente iniciar aí a leitura de hoje, eu queria que a gente pudesse fazer uma reflexão bem sincera mesmo. Assim, a gente começou o nosso dia, a gente chama esse dia de Dia do Senhor. Isso não é por outro motivo, não. É porque é o dia do Senhor. Aí tem gente que fala assim, mas e os outros dias não são? São também. Todos os dias são do Senhor. Mas o domingo é o dia que a gente cultua ao Senhor com os nossos irmãos e que é o dia que nós celebramos a vida, a morte, a ressurreição, a vitória de Jesus na cruz, né, vencendo a morte. E eu queria que a gente pudesse refletir sobre a seguinte pergunta, uma pergunta muito simples, mas que às vezes a gente não consegue responder. A pergunta é, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? E qual que é o grau de importância que Jesus tem na sua vida? Porque a gente costuma dizer assim, Ele é o meu Senhor. Mas nós atuamos na nossa vida como o nosso próprio Senhor. A gente fala assim, eu amo a Deus, mas na verdade a gente ama aquilo que é a nossa própria vontade. A gente ama fazer aquilo que é aquilo que nós desejamos, que é aquilo que a nossa carne pede, aquilo que a nossa humanidade pede. E eu queria que a gente pudesse refletir nisso. Quem é Jesus para nós e qual que é o grau de importância que Jesus tem para nós? Já que a gente diz que Ele é o nosso Senhor, já que a gente diz que Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso amor, a gente canta e a gente exalta isso em palavras, mas dentro de nós, assim, eu queria que você respondesse isso para você mesmo, assim. Eu não quero que você, para mim, Jesus é isso. E o grau de importância é isso. Não, eu queria que você pudesse responder isso para você mesmo, com toda a sinceridade que você puder ter, que eu acredito que ninguém tem vergonha dentro de si de expressar aquilo que o seu próprio interior já sabe, né? A gente tem vergonha de externar isso, mas dentro de nós a gente já sabe, a gente já alimenta ali. Então eu queria que você pudesse, nessa manhã, refletir com toda a sinceridade do mundo sobre isso. Certo? Eu queria orar para a gente iniciar aqui. Deus, nós te damos graça, Pai, por mais uma manhã. Nós te pedimos que o Senhor conduza, Pai, as nossas vidas no caminho da paz, no caminho da verdade, no caminho da vida, Pai. Nós pedimos que o Senhor limpe para o nosso coração todos os dias, para que nós possamos agradar, Pai, a Ti, Deus. Nós possamos honrar, Pai, o Teu nome, que nós possamos honrar, Pai, a Tua obra na cruz, que ela não seja vã, Pai, que não seja apenas uma ideia, Pai, histórica da humanidade, mas que seja algo que marcou a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queria que você abrisse aí sua Bíblia no Evangelho de João, né? Está falando de João, capítulo 1. Hoje a gente vai ler aí dos versículos 1 até o 14. Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 14. Quem não tem Bíblia aí, cola aí com quem tem, aí para acompanhar a leitura. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, que a gente vai acompanhar todo o texto aí, certo? Então vamos lá, João capítulo 1, do 1 ao 14, fala o seguinte: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens.
A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Então, a gente vê que os primeiros 18 versículos aqui do capítulo 1, a gente leu até o 14, mas do 1 ao 18, a gente vê que na verdade, essa parte do texto aqui é parte de uma estrutura aqui de texto que é chamada de prólogo. Né? O que é um prólogo? Um prólogo é uma espécie de um prefácio. Né? Para quem lê livro aí, tem hábito de leitura, no início ali de cada livro tem, antes de entrar no assunto propriamente dito do livro, né, tem ali o prefácio, né, que é o que dá uma direção assim, mais direta, né, em poucas palavras, do que vai ser dito ali em todo o livro. Então a gente vê que João, ele gastou esses primeiros 18 versículos aí do capítulo 1 para sintetizar o assunto que ele vai tratar em todo o livro, em todo o relato. Então a gente falou um pouco disso no domingo passado, sobre a característica apologética, né, da abordagem aí de João, com o interesse dele enfatizar, enfatizar a natureza divina de Jesus. Né? João, ele utiliza dessa característica, né, de apologética, né, e está abordando ali o lance da natureza divina de Jesus. E aí ele começa o relato dizendo o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. E ele fala que era, não porque deixou de existir. Quando a gente fala era, a gente está relacionando coisa do passado, mas ele não fala que era porque deixou de existir, e sim porque ele já estava. Era porque já estava. E o fato de estar, de que ele estava no início ali, comprova a natureza eterna de Jesus. A gente falou na semana passada que João está lidando com um grupo de gnósticos que estão tentando convencer os cristãos ali daquela região sobre a ideia de que um homem de carne e osso, um ser humano, ele não pode ressuscitar dos mortos. Isso é impossível, porque isso só é possível a Deus. O homem não é capaz de fazer isso. Por quê? Porque a matéria ela é má. Então a matéria não é capaz de se recompor e voltar à vida. Essa era a ideia dos gnósticos. E João, ele começa o evangelho com essa abordagem. Qual que é a frase da abordagem de João? Jesus, ele é Deus. Então, o fato de que João está dizendo que ele estava é para enfatizar essa natureza eterna de Jesus. Ele estava com Deus, né? Por ser um com Deus. A gente fala da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. São 3 pessoas ali em um. E era Deus porque a sua natureza também é divina. Então ele estava com Deus no princípio, não em figura humana, né? Porque ainda não tinha sido encarnado. E aí o texto fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Vale lembrar que João está se referindo a Jesus como o Verbo. Então o que isso significa? Significa que Jesus é o Verbo de Deus, é a palavra de vida, é aquilo que sai
da boca de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, mesmo que Jesus não... A gente pensa que Jesus aparece na história apenas no seu nascimento. Só que João está querendo dizer que ele estava desde o princípio. Por quê? Porque ele é Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por quê? Porque Deus usou da verbalidade para criar todas as coisas. E a gente está falando de quê? Da palavra de vida, que é o próprio Cristo, que estava com Deus no início de todas as coisas, dando vida às coisas. A gente fala muito da ideia de que Adão, antes de ter vida, era uma estátua. E era uma estátua muito bem feita. Só que ele só passa a ter vida quando algo sai do interior de Deus. Algo sai de dentro de Deus, da essência de Deus. Aquilo que dá vida para Adão. Então, Jesus estava no início. É isso que João está abordando aqui. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque o verbo de Deus, que é Jesus, a palavra de vida, é uma palavra única, né? Não é uma palavra comparada a qualquer outra palavra que nós possamos falar, né? E que sai exclusivamente da boca de Deus. Então todas as coisas foram feitas ali, por intermédio dele, pelo poder do verbo ali que está com Deus, né? E é Deus, e que torna todas as coisas possíveis e existentes. Todas as coisas existem por meio de Cristo, né? Por isso que a gente deve refletir na ideia de que na cruz de Cristo ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Então não tem mais negócio de isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo, isso aqui é da igreja, isso aqui é do mundo. Isso daqui é nosso, isso aqui é das trevas. Né? A gente sabe muito bem que todas as coisas, tendo sido criadas por Deus, ganham sentido e significado quando Cristo vai para a cruz e reconcilia nele. Então todas as coisas estão... A gente sabe que o pecado afetou toda a humanidade, todas as coisas. A forma como nós pensamos, uma fruta que apodrece, tudo que acontece de ruim é por causa do pecado. Mas houve solução para tudo isso. Todas as coisas ali em Cristo. Certo? Ou seja, sem ele, sem o verbo de Deus, nada do que existe teria sido feito. Então o mundo, a terra, só ganha significado de existência porque depende da palavra da verdade, que é a palavra que sai da boca de Deus, o verbo de Deus. E aí o texto fala, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então percebam que João ele está buscando aqui, em cada afirmação, enfatizar e apresentar essa natureza de Jesus, que é a natureza também divina, né? A vida pertence a Deus, não é simplesmente o fator do sopro que tornou a estátua um ser vivente. Não é porque Deus soprou nas narinas de Adão, ali da estátua, que fez com que o homem ali se tornasse um ser vivente, né? Mas é o que saiu de dentro de Deus que expressa a sua natureza de eternidade. Não é o sopro. A gente pode soprar e não acontecer nada, né? É muito interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente vê, por exemplo, Jesus, certa vez, ele cuspiu no chão, fez ali uma melequinha, passou no olho do cara e o cara era cego, voltou a ver, né? Então, não é o fator do cuspe, não é o cuspe em si. Se a gente for falar assim, então Jesus fez isso, né? Vou cuspir aqui, vou dar uma mexidinha ali e resolve o problema. Não é o cuspe em si, mas é aquilo que sai da essência de Deus. Então não é o sopro que tornou o homem um ser vivente, mas é aquilo que saiu, que se externou daquilo que é a natureza de Deus. Então o homem ele só recebeu a vida porque ele foi atingido por aquilo que é natural em Deus. Natural em Deus é a essência ali de Deus. Então existe vida suficiente em Deus para que a gente possa viver não apenas essa vida terrena, essa vida que é passageira, essa vida que é efêmera, mas uma vida que a gente possa desfrutar da certeza da eternidade na presença do nosso Senhor. Então, é por esse motivo que Deus nos criou, para que a gente pudesse viver
não apenas essa vida passageira, não para desfrutar de tudo que está aqui, mas desfrutar de uma vida eterna. Não tem nada melhor do que você passar toda a sua eternidade desfrutando da presença daquele que você diz que ama, né? Daquele que você diz que é o seu Senhor. Se ele de fato é o seu Senhor, então isso deve ser a coisa mais importante aí da sua vida. Então a vida de Deus é o que traz luz para a nossa existência. Então com isso a gente possa falar que nem um salmista, né? A tua palavra é lâmpada para os meus caminhos, né? Que a palavra de Deus, que o verbo encarnado possa ser a direção da nossa vida, que possa ser o guia, que possa ser um farol, que possa ser uma lanterna mesmo quando a gente está andando à noite, que a gente não está vendo o caminho, que a gente coloca a lanterna e ela apresenta ali o caminho que a gente deve trilhar. Então que a palavra de Deus, e aqui o verbo de Deus, que é o próprio Cristo, que ele disse ser o caminho, a verdade e a vida, que isso possa realmente direcionar a nossa caminhada. E aí o texto fala, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Interessante porque João ele tem como característica aqui na abordagem apresentar alguns conceitos que são contrastes, né? A gente vai ver até mesmo, a gente vê bastante isso aqui no Evangelho, e principalmente lá na sua primeira carta, né? Ele está colocando a ideia de que a luz, ela tem evidência porque, na verdade, ela ofende as trevas com aquilo que é natural dela. O fato da luz existir, ela já ofende as trevas. Não é algo que necessita de um esforço de Deus. Deus ele não se esforça como luz para ofender as trevas. Não existe esforço de Deus. A própria natureza, aquilo que é natural em Deus, ofende aquilo que é contrário a Deus. Entendeu? Então, por exemplo, Jesus ele não venceu a morte porque ele teve que lutar para vencer a morte. Não, porque a morte não é capaz de vencê-lo. Nunca foi capaz. Então não houve esforço de mas teve esforço, foi para a cruz e tal. Cara, Jesus sabia do seu propósito. Ele sabia do que ele tinha que fazer. Em todos os momentos, em nenhum momento de todo o sofrimento de Jesus, ele deixou de ser Deus. A gente tem mania de ficar comparando. Não, aqui ele era Jesus, aqui era homem. Ó. Não, mas aqui já foi Deus. Ó. Não, ele é Deus homem. Todas as vezes que ele agiu como homem, ele é Deus. Não há separação das naturezas de Jesus. Aqui ele age como homem, aqui ele age como Deus. Não, ele é Deus homem. Então, não houve esforço de Jesus para vencer a morte. Esforço no sentido de que, poxa, eu preciso vencer a morte para salvar os meus. Eu preciso, nossa, vou ter que fazer um esforço. Não. Jesus sendo quem ele é, tudo que se opõe a isso é destruído. Entendeu? Então, essa é a ideia que o texto fala sobre a ideia da luz aqui, né? A luz, ela evidencia porque, na verdade, ela ofende as trevas com aquilo que ela mesma é. A luz, ela ilumina a escuridão. Ponto. É a função dela. Quando você está no escuro, você liga a luz, ela não faz esforço nenhum. Faz esforço nenhum, ela só age naquilo que é a função da vida dela, da existência dela. Assim é a ideia aqui que o apóstolo João está falando. Então não existe esforço para que a luz ofenda aí as trevas, né? A luz, e aqui no caso, a luz de Deus, que é Cristo, né? que é reluzente, né? Que transcende a luz que habita em si para que todos vejam. Né? Então as trevas não podem derrotá-lo. E aí o texto segue. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Então João está usando aqui de um exemplo para ele continuar falando do que ele já estava falando. Esse João aqui que ele está citando é o João Batista, né? que é na verdade aí o primo de Jesus. E o texto diz que esse homem, João Batista, ele foi enviado por Deus. Então,
a chegada de João Batista é o cumprimento da profecia que existia lá no Antigo Testamento, que uma voz clamaria no deserto, né? Então, a chegada de João Batista cumpre a profecia, e essa profecia dizia que essa voz que clama no deserto abriria o caminho ali do Salvador, né? Que apontaria para a realidade do reino de Deus ali por meio de Jesus Cristo. Então, a mensagem que João Batista carregava e anunciava ali, testemunhava da luz, porque, na verdade, ela questionava uma vida de pecado. No Novo Testamento, basicamente, na maioria das vezes que o texto fala de luz, ele está falando de santidade. E quando fala de trevas, está falando de pecado. Lá na carta de João, ele vai dizer que Deus ele é luz e nele não há trevas. Por que ele fala isso? Porque não há pecado em Deus. Isso João também é lutando para defender a fé. Lutando para apresentar a ideia de que Jesus não é apenas um homem. Ele é Deus. As pessoas falavam assim, não, esse cara é homem, pecador e morre e ressuscita. Não existe isso. Isso é impossível. E aí o que João fala? Deus é luz e nele não há trevas. Ou seja, primeiro, ele não é homem simplesmente. Ele não é somente homem. Ele é homem, mas é Deus. Em segundo lugar, ele não tem pecado. Porque ele é Deus. Ele é santo. Então nele, ele é luz. Ele é a própria luz, nele não há trevas. Por quê? Porque não há pecado nenhum. Então a mensagem de João Batista era uma mensagem de direção a isso. Qual que era a mensagem central ali de João Batista? Arrependam-se. Creiam no Evangelho, arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Então ele está abrindo o caminho para a vinda do Salvador. E a mensagem é a mensagem do arrependam-se. Então essa mensagem não é uma mensagem antiga. Não é uma mensagem antiga. Não ficou somente lá, na antiguidade. É uma mensagem que toca a nossa existência todos os dias. Existiam... o próprio imperador da época gostava de ouvir João Batista. Mas quando João Batista confrontou o pecado, ele foi morto. Por quê? Porque a mensagem do arrependam-se é uma mensagem de vida e morte. Literalmente. Por quê? Porque nós devemos ter uma vida de arrependimento para que nós possamos enxergar o reino de Deus. Para que nós possamos perceber o reino de Deus. Que não é um reino material, que não é um reino político, mas que é um reino que apresenta uma realidade de eternidade. Entendeu? Então, essa é a mensagem. Essa mensagem aqui é a mensagem do anúncio do Evangelho. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E por meio dessa mensagem, pela eficácia dessa mensagem, chega a salvação a todos os povos da terra. Então a salvação ela vem dos judeus, como o próprio Jesus falou, mas ela alcança também gentios que estão espalhados aí por toda parte. O Evangelho se espalha, o Evangelho chega a nós, né? O que foi que Jesus falou? Aquele que crê em mim fará coisas maiores que eu fiz. E aí o que a gente deve entender disso? Nós vamos fazer coisas maiores porque a humanidade ela vai avançar, as coisas vão avançar e nós vamos fazer coisas que o próprio Jesus não fez. Não que nós somos poderosos de Jesus, não. Mas Jesus ele focou seu ministério em uma região. Por exemplo, Jesus não foi para a Europa pregar. Paulo foi para a Europa pregar. Os apóstolos se espalharam. Nós estamos aqui na América pregando. Nós podemos pregar ligando um celular e disponibilizar a pregação para o mundo todo. Então isso são coisas maiores que o próprio Jesus falou que nós faríamos. Entendeu? Então o Evangelho, a salvação que vem dos judeus, que vem de Cristo, somente em Cristo, né, como os reformadores enfatizaram, somente em Cristo, alcança os gentios por toda parte. Né? Mas João Batista, o texto fala que João Batista não é a luz. Ele não é a luz. Embora ele testemunhe sobre essa luz, ele não é a luz. O que ele diz? O que vem depois de mim tem a primazia. Ou seja,
o que vem depois de mim é o primeiro, na verdade. Isso talvez confunda a cabeça de quem está ouvindo João Batista. Porque como assim? O cara que vai vir depois dele é o primeiro, se ele chegou primeiro, aparentemente. E como que João Batista, sendo mais velho até do que o próprio Jesus, está dizendo que o que vem depois dele é o primeiro, é o mais importante, né? Então, essa é a fala de João Batista aí. Ele testemunha sobre essa luz, dizendo que o que vem depois dele, isso ele está abrindo o caminho para o que vem depois dele, para aquele que tem a primazia, para aquele que é o primeiro de fato, né? Nele está o cumprimento máximo da revelação, naquele que vem depois. Nele as coisas vão se tornar claras, nele a plenitude chega, entendeu? Então João Batista ele está apenas abrindo o caminho porque estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, o texto fala. Então o texto segue: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então a gente sabe que o ministério público de Jesus foi bastante questionado, e principalmente pelos religiosos, né? Mas não foi um grupo geral de religiosos que questionou o ministério de Jesus, né? Foram os grandes, a elite realmente da religião que questionou ali o ministério de Jesus. Então o texto diz que Jesus ele veio para o que era seu, ou seja, a missão de trazer redenção ao mundo, de reconciliar ali, reconectar o seu povo pertencente a Deus novamente, era dele. Ele veio para o que era seu. O que era seu? A missão de reconciliar o povo de Deus, o povo da aliança, novamente ao Pai, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Não ia vir outro Salvador. Não teria outro Salvador. É Cristo ali o Salvador. É Cristo o Messias aguardado, que foi profetizado lá no passado. Mas o seu próprio povo não entendeu e não recebeu, né? Quando Jesus foi até Nazaré, que é o lugar ali onde ele cresceu, as pessoas elas não deram crédito ali ao seu título de Messias, né? Como assim? Jesus, aquele lá, o que viveu aqui, cresceu aqui. Eu sei quem é a mãe dele, eu sei quem é a família. Como assim? Agora é o Salvador. Imagina aí para as pessoas entenderem, receberem essa ideia. Como assim? Jesus, eu vi esse menino nascer. Eu vi ele crescer, jogava a bola aqui com os meus filhos. Agora chega aqui, passa um tempo fora, chega aqui e vem dizer que é o Salvador. Então o povo do próprio lugar, o seu próprio povo ali de origem, não deu crédito para a mensagem de Jesus. Não acreditou no ministério de Jesus, né? Não creu que Jesus era o Salvador do povo. Então é muito importante a gente analisar isso em termos práticos, né? Porque na verdade o que Jesus disse é o que ele é. O que Jesus disse é o que ele é. Ele é. Uma aplicação para isso é que se nós conhecemos a Deus, isso implica em confiar no que ele diz. Se nós conhecemos a Deus, nós devemos confiar no que ele diz. E o que ele diz está revelado na sua palavra. Então, tipo assim, eu creio em Deus, mas a Bíblia, mais ou menos. Eu acredito em Deus, mas tem umas partes lá que não desce, não. Não tem que descer, não, irmão. Não é que tem que descer ou deixar de descer, não. É a palavra de Deus. Se você diz que crê em Deus, você acredita em tudo que ele é. Você acredita em tudo que ele diz. Você acredita até nas vírgulas do texto bíblico, é verdade inspirada por Deus. Por quê? Porque aquilo que ele diz que é, ele é. Isso é algo que a gente deve levar para a nossa vida. Aquilo que Deus disse que é, ele é. Certo? É o que está revelado aí na sua palavra. Então, a palavra-chave que define Jesus aí no Evangelho, e a gente vai ver isso no decorrer do livro, é o eu sou. A gente vai ver isso por todo o Evangelho. Eu sou, eu sou, eu sou.
Jesus, João apresenta Jesus se apresentando dessa forma. Eu sou, o eu sou, o eu sou. Então, por que isso? Porque Jesus ele se responsabiliza por aquilo que ele é. Ele é aquilo que ele diz que é. E nós devemos acreditar em Deus não pelo que ele fez por nós. Nós não devemos acreditar em Deus simplesmente porque ele nos fez algo, porque ele nos presenteou com algo, mas principalmente pelo que ele disse que ele é. Se ele disse que ele é o Salvador, ele é o Salvador. Se ele disse que ele é o nosso Pai, ele é o nosso Pai. Né? Só que o nosso problema é que nós tentamos fazer comparativos humanos associando a quem Deus é. Então a gente tem uma dificuldade às vezes de entender Deus como Pai. Por quê? Porque o nosso pai talvez não tenha sido um bom pai. Então a gente pensa assim, poxa, mas se Deus é pai? Olha o exemplo que eu tenho de pai aqui. Não posso crer que Deus possa ser pai. Então a gente tem dificuldade, porque na verdade a gente faz o caminho contrário de análise. Não é daqui para lá. Não é da humanidade, do aspecto humano, para Deus. É o contrário. É de Deus para cá. Então nós devemos, por exemplo, analisar a nossa paternidade, né? Nós somos bons pais, será que nós somos bons pais? A partir daquilo que Deus é. Entendeu? Se Deus diz que é um pai e ele diz que é um bom pai, nós devemos analisar o aspecto humano de paternidade a partir dessa realidade, que é Deus dizendo que é pai e que é um bom pai. Então nós devemos acreditar em Deus não porque Ele nos deu salvação, simplesmente. Não porque Ele nos deu aquilo que a gente queria, que a gente precisava. Não porque Ele nos deu uma família tão bonita, tão linda. Não é por isso. Mas é principalmente pelo que Ele diz que Ele é. Por quê? Porque Ele se compromete com aquilo que Ele diz que é. Por isso que a nossa relação com Deus, ela deve ser um protótipo para a nossa relação com o próximo. É a partir da nossa relação com Deus que nós aprendemos a nos relacionar com o próximo. É por isso que Deus criou Eva depois de ter criado Adão. Porque o homem precisava primeiro se relacionar com Deus para ele poder aprender a se relacionar com o próximo. Porque se Deus tivesse criado Adão e Eva ao mesmo tempo, como é que eles iam entender aquela relação ali? Entendeu? Então é por isso que a nossa relação com Deus deve acontecer, para que a gente consiga se relacionar com o próximo, né? Porque Deus ele não nos criou para um relacionamento sustentado por trocas, por permutas. Nós não nos relacionamos com Deus por meio de trocas, por permutas, né? Nós não somos que nem o pessoal que comprava indulgência, né? Tipo assim, vou colocar uma moeda aqui, vou colocar minha oferta aqui, meu dízimo, com isso eu vou comprar uma vida de santidade, vou comprar um terreno no céu. Não, tem nada disso, entendeu? Nada disso, não funciona assim. Aí o texto fala, continua. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha o que a fé em Deus nos dá. Olha o nível aqui da bênção, da prosperidade aí. Olha o que a fé nos dá. Ela nos torna filhos de Deus. Esse é o status maior que a gente pode ter, mesmo sendo pecador. É de nos tornarmos filhos de Deus. E o texto diz que essa filiação ela não é natural. Não existe vontade própria. O que o texto está querendo dizer? Que não é o meu esforço que determina se eu sou filho de Deus, mas é a vontade do próprio Deus. Não é, poxa, eu tenho que me esforçar para que eu me torne um filho de Deus. Não. Ele está dizendo que não é pela vontade da carne, não é pela vontade de algum homem, mas é pela vontade de Deus, porque nasceram em Deus. É só observar a criação. Toda a criação foi criada de uma forma, o ser humano foi criado de outra forma. Por quê? Porque ele nasce daquilo que é profundo em Deus. A essência ali de Deus. Então a fé,
ela é um elemento que é compartilhado por Deus. Não adianta a gente pensar que nós temos fé por nós mesmos. O apóstolo Paulo vai dizer, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós. A fé não é algo que nós podemos produzir. A fé é um elemento que é compartilhado de Deus. A nossa filiação em Deus não é pela nossa própria vontade, mas é pela vontade, pela decisão de Deus. E para isso aí ele nos habilita a crer na sua mensagem para que nós possamos com isso encarnar a nossa filiação. Então no Evangelho nós passamos a crer naquilo que ele já fez em nós, que ele já gerou dentro de nós. Então é na vontade do Pai e não no esforço do Filho, certo? Então é por isso que nem todos são filhos de Deus. A gente ouve por aí, mas todo mundo é filho de Deus. Não. Biblicamente não. Só são filhos de Deus os que recebem a sua palavra de vida e passam a viver a partir dessa realidade. Então o texto fala, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Na sua Bíblia aí talvez possa estar a palavra habitou, né? Aquele que a palavra habitou, tornou-se carne e habitou entre nós, né? E que particularmente é a palavra que eu mais gosto aqui para essa parte do texto, porque ela realmente transmite bem a ideia de que João quer apresentar, né? O texto fala que o Verbo se encarnou e habitou entre nós. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente sabe que no Antigo Testamento existia o lugar onde se podia encontrar Deus. Onde eu posso encontrar Deus lá no Antigo Testamento? Lá no tabernáculo. Lá é o lugar onde a presença de Deus ela é encontrada. O tabernáculo era o lugar onde Deus habitava. E essa palavra habitou aqui que João usa, habitou entre nós, tem um significado de armar tendas. Olha como isso é interessante. Isso indica o quê? Que o Verbo encarnado, Jesus, ele está apenas de passagem. Ele armou uma tenda. Por quê? Porque só arma uma tenda quem está provisoriamente num lugar. Se Jesus tivesse se encarnado para viver eternamente na terra, ele tinha construído uma casa e não armado uma tenda. Ele tinha edificado um lugar para que ele pudesse habitar naquele lugar. Mas o João está falando de habitar porque isso significa armar uma tenda, porque Jesus ele está temporariamente por ali. Então ele já está apresentando a ideia de que esse Jesus que se encarnou, que vai morrer, vai ressuscitar e vai para o céu. E futuramente vai vir e buscar o seu povo. Então essa é a ideia aqui que João trabalha. Então se antes a presença de Deus ela era encontrada lá no tabernáculo, se no Antigo Testamento a presença de Deus só podia ser encontrada lá no tabernáculo, agora ela é encontrada na pessoa de Cristo. Não é mais no tabernáculo, agora é na própria pessoa de Cristo. Isso pode parecer mais simples, mas isso, na verdade, intensifica ainda mais essa realidade. Por quê? Porque Jesus ele se encarna, né? No Antigo Testamento, Deus falava, o povo ouvia, o povo nem via Deus, só ouvia. Agora Jesus ele se encarna. Agora o Deus que falava, que as pessoas só ouviam, agora o povo está vendo. Agora ele está encarnado, agora ele está ali. E é essa realidade. Então em Cristo, na pessoa de Cristo, no Verbo de Deus, é que nós encontramos o lugar de entrega da nossa adoração. Cristo, então, é o nosso tabernáculo. O tabernáculo que o povo ia para encontrar Deus, hoje nós encontramos a Deus em quem? No Filho, em Cristo. Em Cristo nós encontramos aquilo que Deus é. E o texto termina dizendo o seguinte: vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a glória de Deus que foi manifestada lá no Antigo Testamento, no deserto, ao povo de Israel, que foi encontrada no tabernáculo, lá no lugar da presença, que foi vista no templo,
agora ela está revelada plenamente na pessoa de Cristo. E o povo está contemplando a glória de Deus em Cristo. O texto fala de unigênito. O que é unigênito? Quando o texto apresenta Jesus como unigênito, ele está falando do único Filho de Deus com essa natureza. Jesus é o único Filho de Deus que, além de ser homem, é Deus. O resto tudo é homem. Então, por isso que o texto chama de unigênito do Pai. E ele foi visto cheio de graça. Por quê? Porque ele expressa exatamente quem ele é. E cheio de verdade. Porque nele habita a verdade eterna e absoluta de Deus. Certo? Para finalizar, eu quero dizer que esse texto é um texto que deve nos trazer esperança. Por quê? Porque Deus ele reuniu na encarnação do Filho tudo o que a gente precisa para viver. Em Cristo a gente encontra tudo o que nós precisamos para viver. Nós encontramos vida eterna com Deus, nós encontramos deleite na presença do nosso Senhor, nós encontramos uma adoração sem intermediadores, né? sem intermédio ali, nós encontramos um acesso direto e absoluto. Tudo isso nós encontramos. Então essa é uma mensagem que deve nos trazer esperança. A mensagem do Cristo encarnado é uma mensagem que deve nos trazer esperança. O Deus que falava agora se encarnou. Agora é o Emanuel, é o Deus conosco. É o que está presente, né? Tudo isso para que nós possamos, de alguma forma, desfrutar da beleza do Evangelho. E aí, para a gente finalizar de verdade agora, eu queria que a gente pudesse refletir em uma coisa. Analisando tudo isso daqui, a proposta de João, a narrativa de João de tentar assegurar a verdade do Evangelho, a verdade de que Jesus é Deus, diante de toda essa realidade aqui, eu queria que a gente pudesse refletir numa coisa. Se você tivesse apenas um dia na sua vida, se hoje fosse o último dia aí da sua vida, amanhã acabou, não tem mais nada. Hoje é o último dia. O que você faria? Para onde você iria? O que sairia da sua boca? O que os seus pensamentos pensariam? O que o seu coração desejaria? Se hoje fosse o último dia da nossa vida. A gente nunca pensa isso porque a gente tem medo da morte. Mas nós temos medo da morte porque nós não compreendemos o Evangelho. Porque a morte não é o fim da vida. Se amanhã não existisse mais nada, se a gente não conseguisse pensar assim, ó, poxa, amanhã, 6 horas da manhã, eu tenho que colocar o despertador e eu tenho que acordar, eu tenho que fazer café, e eu tenho que me arrumar, eu tenho que ir para o trabalho. Se nada disso precisasse mais passar na nossa cabeça, hoje, se a gente vivesse esse dia como sendo o último dia, se a gente vivesse esse dia entendendo que a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal, amanhã é um outro dia, o que nós faríamos hoje? O que você faria hoje? Eu queria terminar com essa reflexão. Eu queria que a gente orasse. Queria te dar 2 minutos para você fazer uma oração pessoal. Amém? Bom dia, gente. Podem sentar aí, né? Pensou ficar o culto todo em pé? Tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Estão com sono? Podem ser sinceros, né? Que bom a gente estar aqui, né? Mais um domingo. Né? Graças a Deus que temos tido a oportunidade de semanalmente sermos igreja, né? Além daquilo que nós fazemos no domingo. Ontem a gente teve um momento aqui muito bom com o Jack, um casal que tem caminhado com a gente, né? Inclusive pedi oração aí pelo filho que está
amanheceu com muita dor no ouvido, um bebê, né? E ontem a gente teve um tempo muito bom de discipulado, né? E eu estava falando para eles que o discipulado é algo vital da vida da igreja, né? E eu acho que a gente acabou confundindo o discipulado com um programa, né? E aí é incrível como o discipulado ele é tão fundamental na vida, porque é o chamado de Jesus para que a gente caminhe com ele, né? E para que a gente mude de vida enquanto estamos caminhando com ele. Eu sempre fico pensando, por que Pedro voltou a pescar depois que Jesus morreu, né? Foi pra cruz. Cara, mano, é tipo assim, agora não tem mais sentido a vida, né? Vou voltar para a vida que eu tinha antes de eu conhecer esse cara, né? Deixa eu voltar para aquela vida lá, porque não faz sentido. E a gente entende que o discipulado, ele muda as características daquilo que nós pensamos e daquilo que nós fazemos, né? Porque nos ensina a sermos discípulos de Jesus. Isso se tornou algo vago, né? Discípulo de Jesus. Todo mundo está em busca de ser um discípulo de Jesus, mas na verdade, a maioria das vezes a gente está em busca de sermos discípulos de um proselitismo, né? De uma ideia religiosa da coisa, e não verdadeiros discípulos de Jesus. E hoje a gente vai dar aqui... Tem a ver com o que a gente vai falar, não? Só para introduzir. Hoje a gente vai dar sequência aqui à nossa série, né, de sermões aí no Evangelho de João. A gente começou aí há 3 domingos uma exposição do Evangelho de João, versículo por versículo, né? A gente vai passar aí longos anos estudando aí todo domingo o Evangelho de João. E hoje a gente está indo para a penúltima sessão aí do capítulo 1, né? Penúltima sessão do capítulo 1 do Evangelho de João, e a gente vai falar hoje sobre um assunto que é um título de Jesus, uma nomenclatura que foi dada a Jesus e que tem muito significado dentro da história da redenção, né? Qual que é esse título que Jesus recebeu e que tem tanto significado assim para essa história, que é a história da Bíblia, né? A gente tem falado que a Bíblia, ela não é um livro com várias histórias, a Bíblia é um livro de uma história, e essa história é a história da redenção. E esse título que Jesus recebe e que tem característica e que aponta para essa história é o título de Cordeiro. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, né? A Bíblia aponta, o Novo Testamento aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus, né? E lá na Antiga Aliança, o elemento do cordeiro, o cordeiro em si, simbolizava uma substituição, né? O cordeiro substituía o ser humano que estava depositando ali sobre o altar a sua devoção, né? Então o cordeiro substituía sacrificialmente, realmente ali, o ato purificador da adoração. Então o cordeiro, ele ia para o holocausto para propiciar os pecados do povo. Então essa realidade litúrgica que acontece no Antigo Testamento ali, era como bem disse lá o escritor de Hebreus, que a gente tem falado isso algumas vezes, que aquilo era uma sombra daquilo que viria a ser uma realidade clara, né? A gente vai olhar a estrutura do Antigo Testamento, o culto no Antigo Testamento era uma apresentação, era um protótipo daquilo que seria o culto cristão, daquilo que seria a vida e a manifestação do Evangelho por meio de Jesus Cristo. Então, o escritor de Hebreus vai dizer que aquilo que acontecia era uma sombra do que seria claro, né? De uma realidade mais clara, né? Então a gente vê que há uma indicação aqui real do culto cristão na igreja que se inicia no Antigo Testamento. Nós cremos biblicamente que Deus só tem um povo e que Deus tem uma história e que as promessas que Deus fez, Ele fez para um povo e que nós somos participantes desse povo. Então a gente vê isso, né? Então os elementos, eles estão ali e eles estão nos indicando uma realidade vindoura, né? Os elementos mas estão apontando para algo vindouro, onde na pessoa de Jesus Cristo, né, os pecados do povo seriam propiciados de uma vez por todas. Então,
O que acontecia no Antigo Testamento é que tinha que levar sempre um cordeiro novo. Sempre, sempre. Por quê? Porque o cordeiro não é capaz de sanar o problema eternamente, né? Então Jesus ele aparece como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque os pecados que Jesus propicia, não é necessário de mais outros sacrifícios. O sacrifício é perfeito. Então, a ação de Cristo na cruz, que é o ofertório de Deus, né, ali substituindo o povo, o pecado, levando sobre si o pecado do povo, significa que aquilo é um sacrifício único, perfeito, né? Então, o que a gente quer falar com isso? A gente viu o elemento do Cordeiro no Antigo Testamento como algo que apresentava como sombra o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá precisavam de mais tentativas e mais tentativas. Em Jesus Cristo o sacrifício é único e é perfeito, e que não precisa mais de sacrifício, né? Não existe essa de, Jesus morreria por você de novo. Não, ele não morreria. Isso é heresia. Jesus não morreria por você de novo, porque ele morreu e o sacrifício dele foi único e perfeito, de uma vez por todas. Então, esse é o sacrifício real, né? Esse é o sacrifício único aí que tira realmente o pecado do mundo. Mas passando aqui introdutoriamente pelo texto anterior do domingo passado, a gente viu no domingo passado que João Batista ele foi interrogado por sacerdotes e levitas que foram enviados de Jerusalém pela grande liderança judaica lá para poder extrair algo de João Batista. Quem que é esse cara aí? A grande massa da liderança judaica de Jerusalém manda os sacerdotes, manda os levitas, vão lá e descubram quem que é esse cara, né? A gente viu isso. E esse cenário aqui que a gente vê é um cenário bastante interessante, porque a gente já pode perceber que o judeu ele tem uma certa curiosidade messiânica. Já é algo que faz parte ali dos ouvidos, né? Já tem falado muito sobre isso e eles têm uma certa curiosidade. Então o interesse deles de mandar os sacerdotes e os levitas é para descobrir, será que esse cara aí é o tal Messias que o pessoal fala? Será que é isso? Então as perguntas que eles fazem a João Batista, né, os sacerdotes ali e os levitas, tem uma ligação muito interessante, que é uma ligação com as respostas que os discípulos disseram a Jesus em um outro momento. Não sei se vocês lembram. Jesus chega para os discípulos e fala assim, quem o povo está dizendo que eu sou? E aí os discípulos falam, Jesus, o pessoal aí está dizendo que tu é João Batista, Elias, ou um dos profetas, né? Essa é a resposta ali de que os discípulos dizem para Jesus sobre quem as pessoas, a grande massa, estão pensando sobre Jesus. E aí Jesus pergunta aos discípulos, e vocês? Certo, eu já ouvi o que eles dizem sobre mim, o que eles pensam sobre mim, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a resposta de Pedro ali é uma das maiores afirmações que a gente encontra na Escritura. Por quê? Porque no mesmo tempo que Pedro está dizendo o que Jesus é, ele também está dizendo o que Jesus não é. Ele traz uma definição única. Quando eu falo assim, você é o fulano, automaticamente eu estou dizendo que você não é nada além disso. Que você é isso. Então, eles dizem que tu és João Batista, Elias e um dos profetas. Eles dizem. Mas e vocês que caminham comigo? Vocês que estão perto, vocês que têm visto tantas coisas acontecendo. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa afirmação ela é muito importante. É muito importante. Ele não é João Batista. Ele não é Elias. E ele não é um dos profetas. Ele não é nenhum desses. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por que essa
informação importante? Essa afirmação de Pedro é importante. Porque Pedro está falando de uma realidade do nível da revelação, do progresso da revelação de Jesus. A gente vê que Jesus, ele poderia muito bem chegar e se apresentar como o Cordeiro de Deus. Ele poderia muito bem chegar e se apresentar como o Redentor do seu povo. Poderia ou não poderia? Ele é Deus. Só que Deus, Jesus, ele tem um zelo pelo progresso da revelação. Por isso que Jesus fala assim, ó, tá curado, mas não fala para ninguém não. Por quê? Porque se a notícia se espalha de uma vez, não há progresso na revelação. Não há progresso. Descobrem tudo e tá tudo certo. Não, mas Jesus, ele tem zelo. Por quê? Porque há um processo dentro da vocação da vida de Jesus. Há um progresso que ele tem que cumprir tudo isso. O próprio Pedro, que teve essa grande sacada, né, que não foi dele, que foi do Espírito, que afirmou, talvez uma das maiores afirmativas que a gente encontra no relato bíblico, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, segundos depois desconfiou do próprio Jesus. Repreendeu Jesus. Porque Jesus disse assim, olha, Filho do homem vai sofrer perseguição, vai ser maltratado, vai apanhar, vai morrer. Pedro olha e fala assim, tá doido? Não. Que isso? Não, não é isso não. Então ele diz que Jesus é o Cristo, e a gente sabe muito bem que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus, como é seu nome? Jesus. E o sobrenome? Cristo. Não, Cristo é a vocação de Jesus. É a vocação messiânica de Jesus. Como o mestre, como o servo sofredor. Essa é a vocação. E ele tem essa revelação de que ele não é só Jesus, que ele não é apenas aquele homem que aparentemente é um curandeiro, que aparentemente é alguém que chegou por ali e tentando fazer coisas impressionantes. Ele não é apenas isso, ele é Cristo. Ele é o Cristo, o Filho, não um filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Essa informação que a gente tem, ela é muito importante. Ela é muito importante, certo? Então aqui dentro do cenário de João Batista, ele já está abertamente respondendo, eu não sou o Cristo. Quando os sacerdotes e os levitas chegam para tentar descobrir quem João Batista é, João Batista não fala, eu sou João Batista. A primeira coisa que ele fala é, eu não sou o Cristo. Porque ele sabe que há um interesse desse povo em saber, em tentar descobrir se ele é o Cristo, se ele é o Messias. E ele já diz, eu não sou o Cristo. Né? E aí a primeira indagação sobre quem possivelmente poderia ser João Batista é a pergunta, então tu é Elias? Se não é Cristo, é Elias? É Elias então? E por que isso? Porque há uma identificação do ministério de João Batista com o profeta Elias. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, ele se referindo ao texto de Malaquias 4, 5, ele diz à multidão que João Batista era o Elias que estava por vir. Ele fala isso para o povo. Por que Jesus diz isso? Por que Jesus diz que João Batista é o Elias que estava por vir? Talvez isso pode ter gerado até alguma confusão na cabeça das pessoas. Então quer dizer que João Batista é Elias? Como que é isso daí? Por que isso? Né? Porque João Batista, ele é o último profeta do Novo Testamento. Ele é o último profeta que apresenta uma das características principais do ministério profético, que é o anúncio messiânico. Então, João Batista ele é o último profeta que aparece no Novo Testamento e o seu ministério profético carrega as mesmas características do ministério do profeta Elias. Então, por isso que Jesus falou que João Batista seria o Elias que estava por vir. João Batista responde que ele não é Elias. E ele responde que ele nem é
o profeta? Porque o povo perguntou, tu é Elias então? Ou é o profeta? E ele responde que ele não é Elias e nem é o profeta. E João Batista, gente, ele não está negando com isso a sua vocação profética. Ele não está dizendo que ele não é um profeta, ao negar, a dizer que não é Elias e a dizer que não é o profeta. Ele não está dizendo que ele não está negando essa característica da sua vocação. Mas esse profeta que os sacerdotes e levitas estão querendo saber se é João Batista, que ele está falando, tu és o profeta, é o profeta semelhante a mim que Moisés disse anunciou lá no livro de Deuteronômio, né? E que os judeus eles tinham grande expectativa de saber quem era. Moisés disse sobre um profeta semelhante a ele. E aí o povo ficou toda a história tentando buscar esse profeta, tentando encontrar, será que é esse daqui? Será que é esse que é o profeta? Então a intenção de perguntar para João Batista se ele era o profeta, era isso. Tu é o profeta que Moisés disse que seria semelhante a ele? É esse que você é? Já que você também não é Elias, né? Então é isso que tem aqui em volta dessa pergunta, né? Então, se João Batista afirma não ser o Cristo, nem Elias e nem o profeta, quem ele é? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Ou seja, eu sou o que vem para cumprir a profecia de preparação da vinda do nosso Senhor. Esse sou eu. Essa é a pergunta essa é a resposta da pergunta que vocês precisam. Entendeu? Então sabe o que é interessante nisso? E já trazendo para um contexto mais de aplicação, a igreja, nós enquanto membros do corpo de Cristo, enquanto igreja do Senhor, a gente tem uma responsabilidade profética. E não tem nada a ver com misticismo. Mas nós temos uma responsabilidade profética. E essa responsabilidade profética já não é mais descobrir algo. Não é mais apontar para algo que tá por vir, que ninguém sabe. De que aparentemente é um enigma. Não, a atividade profética, a atuação, a responsabilidade profética da igreja é apontar para verdades antigas e atemporais. Essa é a nossa responsabilidade, né, enquanto igreja. Então, a responsabilidade profética da igreja é de apontar, por meio da mensagem do arrependam-se, que o Messias, o nosso Messias, o verdadeiro Messias, né, ele voltará. Então, essa é a responsabilidade profética da igreja. Nós temos que preparar um caminho. Por quê? Porque o nosso Messias, ele voltará. E agora ele não vai mais voltar como servo sofredor. Ele não vai mais voltar para se apresentar gradualmente. Agora ele vai voltar como rei. Ele volta como rei. Então a gente precisa preparar o caminho anunciando que o reino de Deus está próximo. Então qual que é a mensagem do Evangelho? Arrependam-se. Ah, mas essa mensagem é muito antiga. Antiga e atemporal. Enquanto estivermos aqui, essa é a mensagem do Evangelho. Arrependam-se. E essa é a mensagem de João Batista. Essa é a mensagem que ecoa no deserto. Essa é a voz que clama no deserto. A voz que clama por arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. Então João Batista ele continua com isso, intensificando a sua apresentação sobre Cristo. Quando ele é questionado pelos sacerdotes lá, pelos levitas, do porquê que ele batiza, já que ele não é Cristo, já que ele não é Elias e nem um profeta, ele responde lá nos versículos 26 e 27, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Olha que interessante o que João Batista está falando. Ele está dizendo que entre eles está alguém que eles não conhecem. O povo já viu Jesus. Jesus já é uma figura conhecida na região.
certo? Jesus está dizendo, o João Batista está dizendo que eles não conhecem. Por quê? Porque o interesse do conhecimento do povo é um conhecimento humano. Vocês podem conhecer até o homem. Vocês podem conhecer Jesus, mas vocês não conhecem Cristo. Vocês podem conhecer o homem, mas vocês não conhecem o aspecto divino desse homem. A gente tem falado que a ideia do Evangelho de João é apresentar que o Deus que o homem, na verdade, que Deus se fez carne, se tornou homem, né? Então, o povo pode conhecer o nome Jesus, pode conhecer o homem, mas não conhece a divindade de Jesus. Então, o batismo de João se diferencia do batismo de Jesus. É diferente, porque Jesus ele não batiza com água. Jesus não batiza, Jesus não batizou ninguém com água. A primeira vinda de Cristo, na verdade, é para uma apresentação de uma realidade eterna. Então, o batismo de Jesus na verdade, uma cirurgia na alma. O batismo de Jesus é uma cirurgia ali onde troca um coração de pedra e coloca um coração de carne. Então, o Evangelho, na verdade, é a apresentação de que em Cristo nós somos salvos. O Evangelho apresenta a ideia de que em Cristo nós somos salvos. O Evangelho não é para nos tornar evangélicos. O Evangelho, a ideia do Evangelho não é para que nós possamos nos tornar evangélicos, participantes de uma religião padrão, nacional. Para que serve o Evangelho? Para dizer que eu sou crente, para dizer que eu vou na igreja, para dizer que eu faço parte de uma comunidade de fé. Não. O Evangelho é para a transformação e construção do nosso caráter. É para isso que o Evangelho atua na nossa vida. É um caráter que se caracteriza no exemplo da pessoa de Jesus Cristo. É nisso. Entendeu? Jesus, ele salva um mau caráter para transformar esse cara num cara de caráter. Então a gente tem que entender isso. O Evangelho não atua somente na nossa alma. Não atua somente em áreas que nós consideramos, áreas da nossa vida que nós consideramos ser áreas espirituais. O Evangelho, ele transforma até a maneira que eu mexo meu dedo. O Evangelho, ele me faz pensar coisas além daquilo que nós supomos que sejam coisas espirituais. Entendeu? A forma que eu pintio o meu cabelo, a forma que eu coloco um tênis, o tênis que eu uso, a calça que eu uso, o tipo de música que eu escuto, tudo isso o Evangelho veio para transformar. O Evangelho molda toda a nossa existência. O Evangelho ele não alcança somente a nossa alma. O Evangelho não nos salva somente, não é uma salvação somente da nossa alma. Entendeu? Não é isso. O Evangelho, ele habita em nós tomando todos os centímetros, todos o imaginável, o inimaginável da nossa existência, o Evangelho alcança. Certo? As veias. O Evangelho nos salva para que nós possamos ter uma vida plena. E a gente tem que materializar isso em tudo. Não é que simplesmente porque estou respirando. O Evangelho me faz viver porque simplesmente estou respirando. Não. Porque tudo que nós fazemos deve apresentar o porquê do Evangelho. Tudo que nós fazemos tem que apresentar isso. Certo? Então, essa é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que não é apenas a nossa alma que foi salva. Certo? O Evangelho ele nos salva dos nossos prazeres para que nós possamos ter o nosso prazer direcionado ao nosso Senhor. O Evangelho ele nos salva dos nossos pensamentos. O Evangelho nos salva disso, né? Para que a gente possa ter a mente de Cristo. Por isso que o Evangelho muda o nosso caráter, né? O Evangelho nos salva da ideia que nós temos de que nós devemos dar resposta à percepção que as pessoas têm
sobre nós, sobre como a sociedade nos encara. O Evangelho nos livra dessa realidade. Nós não devemos dar resposta ao que a sociedade pensa sobre nós, a como que ela nos enxerga. Entendeu? A gente fica tentando moldar a nossa vida porque a gente quer dar respostas àquilo que a sociedade vai nos impondo. Em tudo. Entendeu? Eu preciso andar assim, eu preciso me vestir assim, porque está na moda, porque isso, porque aquilo. E a gente vai alimentando isso como algo predominante na nossa vida. O Evangelho nos livra disso. O Evangelho nos dá a certeza de que nós não precisamos dar resposta para isso. Certo? A gente não precisa dar resposta para isso. Então, em Cristo nós somos tudo o que o mundo odeia. Em Cristo. Porque nós somos participantes das suas virtudes. Certo? Então, o batismo de João só tem sentido se vier acompanhado com o batismo de Jesus. Só tem sentido se vier acompanhado com o batismo de Jesus. O batismo para remissão de pecados só tem sentido com o batismo que é selado pelo Espírito. Senão é água. Né? E é por isso que nós temos falado. Viva como um batizado. Viva como quem foi batizado. E não viva para corresponder à água. Mas viva para corresponder ao Espírito. O ato do batismo é legal? É. Mas o que importa não é o ato. O que mais importa não é o ato. O que importa é como que você encarna aquele ato para o restante da sua vida. Então, viva como um batizado. Viva como quem foi batizado. Certo? E aí a gente vai fazer a leitura dos versículos 29 a 34, que fala o seguinte: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus, como pomba, e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João, então, ele está apresentando a vocação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente deve fazer uma pergunta a respeito da salvação. É algo que a gente deve se fazer sempre. Por que nós somos salvos? Será que a gente já parou para pensar nisso? Por que nós somos salvos? E a primeira coisa que deveria passar na nossa cabeça com essa reflexão é que se nós fomos salvos é porque nós precisávamos ser salvos. Por que nós somos salvos? Porque nós precisávamos ser salvos. E por que nós precisávamos ser salvos? Por que foi necessário que nós fôssemos salvos? Por que isso? Simples. Não há em nós vontade nenhuma de acerto. Por que nós precisávamos ser salvos? Porque em nós não há vontade alguma de acertar. Não há interesse algum de acertar. Não há interesse nenhum de sermos bons. Não há interesse nenhum de fazermos as coisas da maneira correta. Então, por que nós precisávamos ser salvos? Porque nós não conseguimos por nós mesmos nos salvar. Nós não conseguimos. Então, todos os erros da nossa vida são culpa nossa. E todos os acertos da nossa vida é culpa de Deus. Porque por nós mesmos, nós não acertamos. Cara,
João, lá na carta, ele vai dizer, nós só amamos porque fomos amados. Porque nós somos habilitados a amar quando fomos amados. Porque, tipo assim, eu escolhi te amar. Sabe o que você pode dizer pro seu esposo, seu amigo? Por mim, eu te odiaria. Porque isso vem de mim. Por mim, eu te odiaria. Tá vendo essa expressão de amor? Não é minha, não. É de Deus. Tá vendo esse carinho aqui? Não é meu, não. É de Deus. Porque por mim eu te batia. Entendeu? Porque assim somos nós. Nós somos salvos por quê? Porque nós precisávamos. E por que nós precisávamos? Porque nós somos ruins. Porque em nós não há virtude alguma por nós mesmos, de bondade. Certo? Não há. Senão que em Cristo, pelo que Cristo é e fez por nós, nós somos habilitados. Até a fé não vem de nós. Até a fé, mas eu creio em Deus. Você só crê em Deus porque Deus, o Espírito Santo, te habilitou a crer. Porque senão você também não creria. Até o fato de que a gente vem aqui, não é porque você acordou, eu quero ir para o culto hoje. Saber, hoje eu estou espiritual, eu quero ir para o culto. Não. Viu, irmão? Parece aquele clichê, né? Foi Deus que te trouxe aqui. Mas de fato foi. Entendeu? Porque você não viria. Quem é que quer acordar 9 horas da manhã no domingo? Ninguém, irmão. Ninguém quer não. Entendeu? Por que nós cultuamos ao Senhor? Porque nós fazemos parte de uma igreja? Porque a gente quer? Não. Não é porque a gente quer. É porque nós somos atraídos por Deus a tudo isso. A amarmos, a agirmos com bondade. Entendeu? Então não é sou bonzinho, fiz isso. Sou missionário, né? A gente que é missionário, né? Fica às vezes, sou missionário. Cadê vocês estão aí, ó? Não faz nada, tá aqui, a gente é missionário, a gente tá aqui, ó, pregando o evangelho para as pessoas. Cara, se não é Deus, nós não podemos fazer nada disso. Porque nós não temos motivação nenhuma para fazer isso. Até o amor que nós temos por Deus, nós só temos porque Ele nos amou. E nos viabilizou a amar. Entendeu? Então, todos os erros que nós temos são culpa nossa. E todos os acertos vêm de Deus, são de Deus. Né? Toda boa vontade, toda expressão de amor, toda expressão de carinho, todo desejo de fazer o bem, de ser uma pessoa melhor, tudo isso vem de Deus. Não se engane, tudo isso é obra divina, certo? Porque a primeira necessidade do homem, a primeira necessidade humana da vida, quando um bebê nasce, nós temos vários bebês por aqui, quando o bebê nasce, a primeira necessidade que esse bebê tem não é de ter o seio da sua mãe, não é de ter o abraço da sua mãe, não é de pertencer a uma família, não é de tomar um banho, não é de vestir uma roupinha. A primeira necessidade que esse bebê tem é de ter um salvador. Essa é a primeira necessidade que o ser humano, que o indivíduo tem. É a necessidade de ter um salvador. Essa é a primeira necessidade que o ser humano tem. E o profeta Isaías vai falar que sobre os ombros de Jesus estavam todas as nossas iniquidades. Sabe o que é todas? Não é 10% das nossas iniquidades, é todas. Até aquele também. E aquele outro também. E aquele também. Todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Todas as nossas dores. A gente já refletiu sobre o tanto de dor que nós temos? O tanto de sofrimento que nós temos? Todas as dores, todo o sofrimento estava sobre ele. Todas as nossas enfermidades. Isaías vai dizer que ele foi ferido por Deus. Pesado, né? O próprio filho. O pai feriu o próprio filho. Jesus Cristo, ele foi ferido por Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído, preste atenção,
moído. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo eterno que estava reservado para nós estava sobre ele. Se colocou sobre ele. E esse é o motivo pelo qual nós temos paz hoje. Esse é o motivo. Irmãos, por que a gente reclama tanto? Por que a gente vive uma vida de reclamação? Por que nós reclamamos? Por que nós vivemos em guerra? Por quê? Por que nós alimentamos as nossas dores? Por que nós fragilizamos a nossa existência tentando afirmar para nós e para uma sociedade aquilo que nós não somos? Por que nós fazemos tudo isso? Por que nós ficamos escondendo o nosso pecado? Por que nós ficamos estimando como se esse pecado fosse algo precioso? Por que a gente faz isso? Por que nós fazemos isso? Olha o que João Batista diz. Vejam. Ele começa a frase com vejam. Quando eu estava lendo esse texto, confesso para vocês que essa palavra foi a palavra que mais me chamou a atenção. Ele começa a frase falando vejam. Por quê? Porque João está externando um sentimento de admiração. Ele está externando um sentimento de adoração. Vocês lembram de quando Filipe quer apresentar Jesus para Natanael? E aí Natanael fica, como assim, mano? Pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Não acredito. E Filipe fala assim, ó. Vem ver. Cara, essa frase é uma das mais lindas da Bíblia para mim. Vem ver. E João Batista está falando assim, ó. Vejam. Por quê? Porque não é alguma coisa comum que está tentando apresentar. Filipe não está dizendo para Natanael, cara, vai ser legal, vem ver aqui rapidinho. Não, está falando, cara, não vou te dizer nada não, vem ver. Por quê? Porque para ele é algo impressionante, é algo sobrenatural, é algo para além da compreensão. João Batista está falando, vejam, é o Cordeiro de Deus. Vejam, não simplesmente olhem, vejam. E há uma diferença de ver e olhar. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o superior a mim, né? Que ele falou. Que falou que viria. Esse é superior. Ele tem a primazia. Ele que é o primeiro. Ele é o Cordeiro de Deus e não eu. É ele. Tá pra lá, ó. É nele. É nessa realidade. Entendeu? É nele que vocês encontrarão a redenção das vossas vidas. E o versículo 31 diz, eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. A gente já falou que João Batista ele era primo de Jesus, a gente falou no domingo passado. Sua mãe, Isabel, era irmã de Maria, mãe de Jesus. Eles nasceram ali bem próximos. Mas João Batista ainda era mais velho que Jesus, né? E ele diz, eu mesmo não o conhecia. E talvez a gente possa estar pensando, como é que dois primos que moram na mesma região, que as famílias ali têm uma proximidade, como é que eles não se conhecem? Como é que ele está dizendo que não conhece o próprio primo? Só que, na verdade, o que João Batista está dizendo aqui é que o primo ele até conhece. O primo ele conhece, mas que ele não sabia que Jesus, seu primo, era o Cristo. Ele conhece Jesus, mas o Cristo ele não sabia. Ele não sabia que era ele. Ele não conhecia a divindade de Jesus. Ele só conhecia a humanidade de Jesus, que era seu primo. E é por isso que ele abriu o caminho batizando, para que Cristo viesse e se apresentasse como Senhor do seu povo, o texto fala. Como quem veio para se responsabilizar pelo seu povo. E aí nos versículos 32 a 34, o texto diz,
Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então a afirmação de João Batista, de que ele mesmo não o conhecia, e agora os próprios olhos viram, acontece por causa da revelação do Espírito, certo? Seus próprios olhos viram e isso fez testificar que Jesus, o seu primo ali, né, que ele conhecia como homem, na verdade era o Filho de Deus, o Cristo, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, certo? Então João está afirmando o que ele recebeu do Espírito. Ele está dizendo o que ele recebeu do Espírito. Esse é o Filho de Deus. Porque o próprio Espírito de Deus disse lá no batismo de Jesus que ele era o Filho amado. O Filho em que o Pai tem prazer. Certo? O texto termina falando isso. E agora eu queria deixar algumas aplicações para a gente sobre esse texto nessa manhã. A gente observa aqui no testemunho de João que, a partir do testemunho de João, que as nossas percepções sobre quem Deus é, elas devem ser direcionadas pelo Espírito. Deus, ele não é aquilo que nós imaginamos que ele é. Deus, ele não é aquilo que nós queremos que ele seja. Deus, ele é aquilo que o Espírito disse que ele é. Certo? Paulo vai falar lá em Timóteo que toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse, é de total inspiração do Espírito. De total inspiração do Espírito. Então, deve ser importante para nós, enquanto cristãos, que as nossas percepções sobre quem Deus é sejam fundamentadas na sua própria revelação. Na própria revelação de quem ele diz que é. Certo? Deus, ele é o que é porque ele diz que é. E Deus, isso diz respeito ao caráter imutável de Deus. O caráter verdadeiro de Deus. Deus, ele é o que a Bíblia diz que ele é. Certo? E a maior verdade aplicada para nós sobre a pessoa de Cristo, que a gente encontra na Bíblia, é que ele é o Redentor das nossas vidas. Essa é a verdade. Ele é o Redentor das nossas vidas. E eu queria, com isso, refletir algumas coisas aqui, para aplicação também. Eu queria que você pudesse fechar o seu olho aí, enquanto a gente reflete sobre isso. Analisando tudo que a gente falou nessa manhã, sobre o que o texto bíblico nos apresentou. Queria que a gente pudesse refletir algumas coisas. O que a gente tem feito com a vida que foi conquistada a preço de tanto sofrimento? Como que nós cuidamos da vida que foi comprada com tanto sofrimento? O que nós temos feito com essa vida? Será que nós vivemos uma vida cristã de quem vive esperando pela volta de Cristo? Ou isso se tornou só uma ideia antiga, um assunto antigo da igreja das décadas passadas? Será que nós acordamos e anseiamos pela volta de Cristo? Ou isso se tornou uma utopia? Será? Será que nós estamos vivendo como quem está preparando o caminho? Ou será que ainda a gente nem descobriu o caminho? Qual que é a realidade da nossa vida? Qual que é a realidade da vida que nós chamamos de vida cristã? Por que nós chamamos a vida cristã de vida cristã?
O óbvio às vezes tem que ser enfatizado, porque o óbvio se tornou subjetivo. O óbvio se tornou sem peso, sem aplicação. Por que nós chamamos a nossa vida cristã de vida cristã? Será que a nossa vida cristã é uma vida cristã? Ou será que nós estamos apenas sobrevivendo? Nem vivendo, sobrevivendo. O que será? Eu queria que você pudesse fazer uma oração nesse momento. Uma oração particular. Colocasse diante de Deus essas perguntas. O que você tem feito com a vida que foi conquistada a preço de tanto sofrimento? Como você tem respondido a esse favor de Deus? Faça sua oração.